E se a maior revolução espiritual da história tivesse continuado por sangue? E se o maior segredo não fosse teológico, mas biológico? Nos episódios anteriores, investigamos o Jesus histórico, científico, gnóstico e islâmico. Hoje, entramos em um território delicado. Não é dogma, não é prova. É uma ideia que fascina milhões. Jesus teria tido uma esposa, filhos, uma linhagem sagrada? E mais importante, por que essa pergunta nunca morre? No século XX, em Nag Hammadi, no Egito, foram descobertos textos gnósticos esquecidos por séculos. Entre eles, o Evangelho de Filipe. Nele, lemos que Jesus amava Maria Madalena mais do que os outros discípulos e a beijava frequentemente. E a chama de koinonos, companheira. Mas o que significa companheira? Esposa? Parceira espiritual? Discípula iniciada? Na tradição gnóstica, o beijo simboliza transmissão de conhecimento, gnose, não necessariamente romance. No Evangelho de Maria Madalena, ela recebe ensinamentos secretos. Pedro a questiona. Ela é defendida. Ali, Maria não é coadjuvante. É autoridade espiritual. Mas nenhum texto antigo menciona casamento. Nenhum fala de filhos. Historiadores como Elaine Pagels sugerem que esses textos refletem disputas internas do cristianismo primitivo. Então surge a pergunta: esses escritos preservam uma memória histórica ou expressam teologia simbólica? E mais inquietante, se nada havia, por que tantas narrativas colocam Maria tão próxima? Na Idade Média, surge o mito do Graal, um cálice sagrado. Mas alguns reinterpretam: Graal não seria sangue real? Sangue real? No século XX, o livro O Santo Graal e a Linhagem Sagrada propõem algo explosivo. Jesus teria se casado com Maria Madalena. Teria tido descendentes. Sua linhagem teria sido preservada na dinastia merovíngia. Décadas depois, o Código da Vinci transformaria essa hipótese em fenômeno global. Mas investigações históricas mostraram que o suposto priorado de Sião era uma fraude do século XX. Documentos forjados. Genealogias inventadas. Então, por que a teoria sobrevive? Talvez porque ela humaniza Jesus. Talvez porque eleva Maria. Talvez porque transforma a fé em conspiração épica. Ou talvez porque adoramos a ideia de que existe algo escondido. A maioria dos estudiosos afirma: não há evidência histórica de que Jesus tenha sido casado. Pesquisadores como Bart Ehrman e Reza Aslan destacam: os evangelhos canônicos mencionam familiares de Jesus, irmãos, mãe, mas nunca esposa ou filhos. Em uma cultura onde casamento era norma, o silêncio é significativo. Mas silêncio é prova? Ou apenas ausência de registro? A história trabalha com evidências, documentos, inscrições, ossos, contexto, sem DNA, sem ossuário confirmado, sem registros independentes. E ainda assim, a dúvida resiste, porque a ausência de evidência não satisfaz a imaginação. Mas cuidado, dúvida não é confirmação, suspeita não é prova. Por que essa ideia nos fascina tanto? Porque queremos um Jesus mais humano? Porque buscamos igualdade feminina na história sagrada? Porque desconfiamos das instituições? Ou porque precisamos acreditar que a história esconde segredos? Talvez projetemos nossas questões modernas sobre o passado. Talvez a linhagem sagrada seja uma metáfora. Não de sangue, mas de transmissão. E se os verdadeiros herdeiros não forem descendentes biológicos, mas aqueles que vivem o ensinamento? E se o Graal nunca foi um útero, mas uma consciência desperta? A linhagem sagrada pode ser mito, pode ser literatura, pode ser desejo, mas a pergunta permanece, não porque haja provas, mas porque ela toca algo profundo. Queremos continuidade. Queremos pertencimento. Queremos que o sagrado seja também humano. Talvez a questão nunca tenha sido: Jesus teve filhos? Mas sim: por que precisamos que ele tenha tido? Você busca sangue ou significado? No próximo episódio, Jesus na cultura moderna. Cinema, arte, controvérsias e o impacto hoje. Inscreva-se. Ative o sininho. Comente abaixo.
A linhagem sagrada é possível, ou apenas um espelho das nossas próprias inquietações? A verdade não grita, ela sussurra.